China continua a arriscar tudo para atacar a Ucrânia, apesar das garantias dos EUAPORA de apoio a este país. Em 3 de julho de 2025, a China iniciou a maior operação terrestre desde a Guerra da Coreia, enviando 25 mil soldados e mais de 350 tanques para a fronteira com a Ucrânia. As fortificações ucranianas foram destruídas por forças e armamentos superiores, transformando povoados rurais outrora tranquilos em um deserto. As tropas ucranianas foram derrotadas. Em 3 dias, mais de 4.500 pessoas foram mortas ou feridas, e brigadas inteiras foram destruídas. Famílias em pânico se aglomeravam ao longo da rodovia, a oeste, fugindo das ondas intermináveis de veículos blindados chineses. Os líderes russos observavam ansiosamente o que estava acontecendo, confiantes de que a vitória final estava próxima. No entanto, então aconteceu algo que abalou Pequim e fez todos entenderem por que os Estados Unidos continuam sendo o principal garante da segurança mundial. Tanques americanos, Abrams modernos veículos aéreos não tripulados e aviões invisíveis mudaram o curso do conflito em menos de uma semana, colocando a Rússia e a China de joelhos. Como os Estados Unidos conseguiram reverter a situação tão rapidamente? Que sinais alarmantes esse triunfo envia a outros países que podem testar a determinação dos Estados Unidos? Vamos analisar juntos. Em 3 de julho de 2025, a situação no teatro de operações da Europa Oriental mudou da noite para o dia. A China iniciou inesperadamente uma grande operação que chocou os especialistas militares de todo o mundo, uma invasão direta da Ucrânia para apoiar a operação ofensiva russa que havia chegado a um impasse. De acordo com dados da inteligência americana, baseados em imagens de satélite, mais de 350 tanques de guerra chineses, Type 99 e 420 veículos blindados ZBL-09 foram avistados ao cruzar a fronteira com a Bielorrússia, no corredor nordeste da Ucrânia. Com o apoio de 48 sistemas de mísseis de longo alcance, PADL-191, pelo menos 25 mil soldados terrestres chineses avançaram em ondas coordenadas e iniciaram um ataque implacável às posições ucranianas. Mais de 2.100 mísseis destruíram trincheiras e lançaram bolas de fogo a centenas de metros de altura, quando nos primeiros 90 minutos eles se abateram sobre as linhas de defesa ucranianas a leste de Kharkiv. As comunicações foram cortadas e bairros inteiros ficaram mergulhados na escuridão. Dezenas de drones armados CH-4 miraram os artilheiros ucranianos que tentavam abrir fogo urgentemente, destruindo uma após outra as posições dos meios antibaterias. Cenas de horror foram registradas pelas câmeras dos cidadãos em fuga. Colunas de 3 milhas de veículos blindados chineses rugiam pelas estradas transformadas em ruínas. Ao serem atingidos por minas ucranianas, tanques de 50 toneladas voavam pelo ar e capotavam como brinquedos. No entanto, para cada veículo destruído, mais 5 tanques avançavam. As tropas motorizadas chinesas avançaram através de aldeias mal defendidas, avançando quase 40 quilômetros para o interior do território antes do anoitecer. As estações de rádio ucranianas interceptaram chamadas desesperadas. Não conseguimos resistir. A blindagem do inimigo está nos flancos. Novamente nos flancos. A linha de Kharkiv foi rompida. Atrás da linha de frente reinava o caos. Sob a ameaça constante de munições de fragmentação, famílias ucranianas se aglomeraram nas estradas estreitas e fugiram para o oeste. Imagens de drones ao pôr do sol mostraram que foguetes destruíram colunas improvisadas, devastaram bairros inteiros e deixaram para trás carros em chamas. Foi a maior operação terrestre da China no exterior desde a Guerra da Coreia, na década de 1950, um sinal claro de que Pequim queria mudar o equilíbrio de poder na Europa como um todo. Para a Ucrânia, foi um desastre total. E isso colocou uma questão terrível para a OTAN e os EUA. Eles vão tolerar isso? Ou a força seria respondida com força? Não saiam ainda!
Vou mostrar-vos os terríveis danos causados à Ucrânia, suficientes para derrubar um pequeno país. A Ucrânia pagou um preço enorme em apenas 3 dias. A defesa ucraniana não conseguiu lidar com a invasão de batalhões blindados chineses através da fronteira. Os números eram severos. De tanques T-64 a veículos de combate modernizados BMP, mais de 150 veículos blindados ucranianos foram destruídos. Brigadas inteiras ficaram sem apoio de fogo, pois mais de 60 instalações de artilharia autopropulsadas foram destruídas junto com elas. O número de vítimas crescia a uma velocidade assustadora. De acordo com fontes no terreno, nas primeiras 72 horas, pelo menos 4.500 soldados ucranianos foram mortos ou feridos. Drones chineses patrulhavam o campo de batalha, identificando alvos com eficácia assustadora, enquanto ataques com mísseis de alta precisão destruíam companhias inteiras na linha de frente. A pressão contínua levou à falha do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. Dia e noite, drones chineses CH-4 rastreavam as posições das tropas ucranianas e transmitiam informações para baterias de mísseis que dispararam mais de 2.000 mísseis apenas nos 2 primeiros dias. Devido à falha de importantes instalações de radar, grupos de reconhecimento chineses conseguiram avançar ainda mais. As linhas de abastecimento desmoronaram em um piscar de olhos. Os tanquistas foram obrigados a abandonar seus veículos, pois a artilharia guiada por drones bombardeava e destruía repetidamente as colunas de combustível ucranianas. Os estoques de munição estavam diminuindo. Algumas unidades perderam contato com os postos de comando e algumas foram capturadas sem dar um tiro sequer. Enquanto isso, fluxos de refugiados chegavam do leste. No final do terceiro dia, dezenas de milhares de ucranianos abandonaram suas casas, congestionando as estradas com carros e caminhões lotados. Enquanto famílias assustadas fugiam para o oeste, muitas delas abandonando suas casas, já danificadas pelo fogo e estilhaços, a polícia local lutava para manter a ordem. A defesa oriental da Ucrânia foi destruída em menos de 72 horas. O rápido avanço dos veículos blindados chineses, os intensos ataques com mísseis e a vigilância incessante por drones destruíram a defesa. Os generais na Ucrânia perceberam que sozinhos não sobreviveriam. Se a ajuda não chegasse rapidamente à China e a Rússia juntas avançariam até o rio Dnieper, e a Ucrânia poderia perder metade de seu território em poucas semanas. O presidente da Ucrânia tomou a decisão que queria evitar quando o país se desintegrou no leste. No final da noite de 6 de julho, ele entrou em contato direto com a Casa Branca para solicitar ajuda militar imediata. Foi uma mensagem direta. Se os EUA não prestarem ajuda à Ucrânia, pode perder metade do seu território em poucas semanas. Em Washington, reinava um sentimento de urgência. À noite, o Conselho de Segurança Nacional dos EUA convocou uma reunião de emergência de alto nível. Os serviços de inteligência apresentaram fatos concretos. As tropas russas se preparavam para aproveitar o caos para lançar novos ataques a Kiev, as unidades ucranianas estavam em desordem, e as tropas chinesas avançaram mais de 40 quilômetros em 3 dias. Os principais generais americanos alertaram que as ações da China criariam um precedente se os EUA não fizessem nada. Sabendo que os Estados Unidos hesitariam, outros inimigos poderiam usar a força para alterar as fronteiras. O presidente do Comitê Conjunto de Chefes de Estado-Maior foi direto ao ponto. Não se trata apenas da Ucrânia. O mundo inteiro está observando se conseguiremos manter a linha. Em poucas horas, o presidente autorizou a intervenção direta. Essa foi uma decisão exclusivamente dos EUA-UET, ao contrário dos conselhos indecisos da OTAN. Drones, equipamentos médicos e armas antitanque modernas foram carregados em aviões de transporte C-17. Tropas mecanizadas e tanques foram colocados em estado de alerta. Esquadrões europeus de F-35 e F-22 foram discretamente colocados em estado de prontidão para cumprir missões de combate sobre a Ucrânia.
Era um sinal claro. Os Estados Unidos não permitirão que a China use a força para determinar o futuro da Europa. Segundo as previsões, a Força Aérea Americana poderia lançar um ataque apenas 36 horas após a assinatura da ordem. Pequim estava pronta para descobrir o que significa enfrentar o exército mais poderoso do mundo e a Ucrânia não ficaria sozinha. Foi um desafio franco da China, uma demonstração fria de que não tem medo do poder americano. Como você reagiria a tal arrogância? Fique ligado, porque na próxima sessão será mostrado como exatamente os Estados Unidos viraram o jogo. Compartilhe suas ideias na seção de comentários. 8 de julho de 2025. A virada decisiva na batalha foi marcada por rastros de condensação baixos e um zumbido fraco de motores a jato que encheram o céu ucraniano logo após o amanhecer. Os Estados Unidos não se aproximavam cautelosamente, eles já haviam chegado. Em poucas horas, um contingente militar completo dos Sikorsky invadiu o nordeste sitiado da Ucrânia. Tudo começou com 36 caças americanos F-35 e F-22 Raptor, que eram caças stealth realizando operações SEAD coordenadas e suprimindo a defesa antiaérea do inimigo. Esses aviões usaram radares AESA complexos e uma combinação de sensores para detectar os sistemas móveis de defesa antiaérea chineses antes que eles pudessem ativar suas antenas de rastreamento, operando em altitudes onde os sinais de radar se tornavam indistinguíveis do ruído. Poucos minutos depois, mísseis AGM-88 HARM rasgaram o céu mirando sinais eletrônicos e, com explosões precisas, silenciaram as estações de radar. Os drones Reaper pairavam a uma altitude de 25 mil pés, observando com sensores infravermelhos deslizando pelas lacunas que se formavam atrás deles. Era uma missão fácil: rastrear a artilharia chinesa. Assim que foram detectados, os sistemas de mísseis PHL-191 foram atingidos por mísseis Hellfire que os perfuraram antes que pudessem recarregar para a próxima salva. Em seguida, apareceram os veículos blindados. Em pistas de pouso ucranianas, criadas às pressas, pousaram aviões de transporte pesado C-17 e descarregaram veículos blindados, Stryker Dragoon e tanques M1A2. CEP V3 Abrams. O CEP V3 pode atingir vários alvos em movimento mesmo no escuro ou através da fumaça, graças a miras térmicas aprimoradas e um sistema computadorizado de controle de fogo, o que o diferencia dos tanques anteriores. As colunas de tanques americanos avançaram para o leste durante várias horas, juntando-se às brigadas ucranianas danificadas. Unidades de infantaria desembalaram caixas com mísseis antitanque Tabu e Javelin. Esses sistemas com sistema de orientação disparar e esquecer são lançados do ombro. Era uma arma terrível. Com quase 100% de probabilidade de acerto, o míssil subia e depois mergulhava quase verticalmente, atingindo a blindagem mais fina da torre. Segundo relatos, nas primeiras 6 horas, as equipes Javelin destruíram mais de 40 tanques chineses, espalhando destroços fumegantes pelos campos de trigo. A Força Aérea dos Estados Unidos continuou seus esforços incansáveis nessa batalha violenta no solo. Os pilotos dos F-35 podiam facilmente transmitir alvos aos comandantes em terra, rastreando assinaturas térmicas a dezenas de quilômetros de distância com seus sistemas de abertura distribuída. As unidades relatavam os impactos de inimigos invisíveis, o que causava pânico nas interceptações de rádio das redes de batalhão chinesas. "Não os vemos, mas os mísseis nos atingem sem aviso", gritava um general chinês. No segundo turno, colunas inteiras de veículos automatizados chineses começaram a perder velocidade. As tripulações dos tanques Abrams aproveitaram a oportunidade para lançar ataques de flanco, destruindo as colunas em retirada. Sobre eles, drones Reaper circulavam e, com a ajuda de mísseis Hellfire, atingiram com precisão os caminhões em fuga. Durante uma operação conjunta dos Irinua e da Ucrânia, mais de 180 veículos blindados e caminhões chineses foram destruídos em 6 horas, levando à destruição do centro de intervenção de Pequim.
a superioridade tecnológica era indiscutível. Poucos dias antes, soldados chineses bem treinados e até mesmo autoconfiantes não estavam preparados para o grau de integração de combate demonstrado pelos americanos. Caças stealth sondavam o sistema de defesa antiaérea sem serem detectados pelos radares tradicionais. Comandantes de tanques recebiam dados de drones em tempo real em telas de tablets e canais de comunicação via satélite transmitiam dados para as tropas terrestres. O resultado foi um massacre sistemático. Imagens térmicas captadas por drones ao entardecer mostraram uma área devastada, centenas de carros em chamas, corpos por toda parte, e tropas chinesas se rendendo em pequenos grupos assustados. Em perigo iminente, a estrada para Kharkiv estava agora limpa, repleta de destroços fumegantes e restos de uma aventura excessivamente ambiciosa. Isso serviu como uma lição de fogo e aço para a China. Após uma semana de tragédia, foi o primeiro vislumbre real de esperança para a Ucrânia. E para os Estados Unidos, foi um sinal claro de que nenhum concorrente pode se comparar à sua capacidade de controlar o campo de batalha à sua vontade, mesmo nos dias de hoje. A magnitude do fracasso da China ficou evidente em 10 de julho. O que Pequim imaginava ser uma operação rápida que daria à Rússia uma vantagem decisiva no conflito, transformou-se em um desastre geopolítico. Com apenas 25 mil soldados e mais de 350 veículos blindados, os remanescentes do exército expedicionário chinês fugiram em meio ao caos. A maioria deles nunca voltou. As estradas que levam à Bielorrússia estavam cobertas de colunas em chamas, veículos blindados destruídos e equipamentos abandonados, como podem ser vistas em fotos de satélite. Só nas últimas 24 horas, os soldados chineses abandonaram mais de 180 veículos blindados danificados, forçados a recuar sob vigilância constante de drones e emboscadas periódicas com o uso de mísseis antitanque, Javelin. Posteriormente, as unidades de recuperação enviadas ao local encontraram fileiras de caminhões carbonizados com suprimentos postos governamentais abandonados às pressas, caos e vítimas que foram enterradas ou deixadas no local. Agora a liderança chinesa foi forçada a enfrentar a vergonha de voltar para casa praticamente sem um centavo no bolso depois de gastar bilhões em novos equipamentos militares e milhares de vidas em vão. O mundo reagiu com descrença. Reuniões de emergência foram convocadas nas principais capitais europeias e asiáticas. Mesmo os países que temiam o poder dos LSI reconheceram silenciosamente uma realidade. Os Estados Unidos demonstraram mais uma vez por que continuam sendo a garantia da segurança mundial. Os Estados Unidos demonstraram que, com uma combinação sem precedentes de forças blindadas, armas de alta precisão em rede e forças aéreas ocultas, ainda são capazes de derrotar um exército de força igual em poucos dias e não em meses. Para a Ucrânia, isso foi um grande alívio. Praticamente imediatamente após a intervenção dos Zaresnikoaia, a defesa das regiões orientais estabilizou-se. Poucos dias depois de terem sido cercados e ameaçados de aniquilação, os soldados ucranianos começaram a avançar cautelosamente, recuperando aldeias que estavam cheias de veículos blindados chineses danificados. Junto com as tropas americanas recém-chegadas, civis saíram dos esconderijos com bandeiras ucranianas danificadas. Os Estados Unidos não buscam conflitos, afirmou com calma e autoridade o presidente em seu discurso à nação em Washington. Mas sejamos honestos, enquanto os Estados Unidos observam, nenhuma potência poderá redesenhar fronteiras pela força. Esta campanha foi uma lição cara para a China. Serviu como um aviso sério à Rússia de que, apesar de ter aliados fortes, questionar a determinação do Ocidente pode ter consequências catastróficas. Além disso, ela confirmou uma velha verdade para todo o mundo. A decisão dos Recobeira de intervir mudou o curso dos conflitos e lembrou a qualquer agressor em potencial o real equilíbrio de forças.
A pressão direta das forças americanas em menos de 2 semanas mudou o curso de uma batalha que ameaçava destruir todo o sistema de segurança da Europa. O que começou em 3 de julho como um risco ousado da China, que enviou centenas de tanques e dezenas de milhares de soldados à Ucrânia para inclinar a balança a favor de Moscou, transformou-se em um aviso alarmante transmitido pela televisão em todas as capitais do planeta. Para a China, o preço foi enorme. Eles invadiram a Ucrânia com confiança e partiram deixando para trás apenas ruínas e perdas incontáveis. A Rússia foi forçada a reavaliar o valor das relações que não resistiram ao rápido avanço tecnológico dos Estados Unidos, observando os acontecimentos do outro lado da fronteira. No final, a situação na Ucrânia mudou a seu favor. Além de impedir o colapso, a intervenção americana derrotou os invasores, dando a Kiev tempo para restaurar as fortificações e elevar o já baixo moral das tropas. Essas semanas foram uma lição que ultrapassou os limites do campo de batalha local. Os Estados Unidos provaram que em um mundo que caminha para a multipolaridade, onde novas forças expandem as fronteiras do estabelecido, eles ainda têm algo único. Atualmente, não há nenhum concorrente que possa se comparar à velocidade, precisão e coordenação necessárias para projetar uma força avassaladora. Crianças ucranianas agitavam suas bandeiras e bandeiras americanas quando as pessoas voltavam para suas casas danificadas por combates de tanques e ataques de drones em um delicado tributo à cooperação que salvou suas aldeias. A mensagem era igualmente clara nas capitais de Washington e de seus aliados. Os Estados Unidos continuam a ser um pilar que contém a instabilidade internacional, apesar da pressão econômica, das divergências políticas e das tendências globais em mudança. Assim, esta campanha curta, mas implacável, serviu como um aviso poderoso desde as estradas destruídas do leste da Ucrânia até os salões de mármore da diplomacia internacional. O mundo presta atenção quando os Estados Unidos agem. E os agressores, por mais ousados que sejam, são obrigados a pensar nas consequências. As ações flagrantes da China foram nada menos que um golpe direto à liderança americana no mundo. O que você acha disso? Pequim realmente subestimou o poder dos Emanuel ou tentou testar os nervos de Washington? No início de julho de 2025, ocorreram graves perturbações na ordem mundial estabelecida após a Guerra Fria. O mundo testemunhou o maior destacamento de tropas chinesas fora do país desde a Guerra da Coreia, quando a China interveio inesperadamente no conflito ucraniano, enviando 25 mil soldados, 420 veículos blindados e mais de 350 tanques de guerra para a fronteira com a Bielorrússia. Essa manobra, realizada com extrema força e precisão, a princípio pareceu inclinar definitivamente a balança a favor da eixo Rússia-China. No entanto, poucos dias depois, os Estados Unidos empreenderam uma resposta militar rápida e coordenada que não só deteve a invasão, mas também impressionou os observadores internacionais pelo grau de comando e coordenação. As fronteiras orientais da Ucrânia quase entraram em colapso nas primeiras 72 horas após a intervenção da China. Tornaram brigadas inteiras inúteis em combate. Os cinturões defensivos em Sumy e Kharkiv foram destruídos por ataques com mísseis e enxames de drones. Ataques diretos contra equipamentos de radar e comunicações, bem como interferências por meios de guerra eletrônica, levaram ao colapso dos mecanismos de comando e controle da Ucrânia. Colunas massivas de refugiados dirigiram-se para o oeste e estrategas europeus alertaram que, se a situação permanecesse fora de controle, Kiev poderia cair. A escala e a velocidade do ataque forçaram Washington a encarar a realidade. A inteligência americana apresentou dados estatísticos preocupantes em reuniões noturnas na Casa Branca, mais de 150 veículos blindados perdidos, centenas de pessoas mortas e um caminho livre para as tropas russas aproveitarem o caos e avançarem para o oeste.
A entrada da China no conflito mudou radicalmente os cálculos. Agora isso não era mais visto como uma invasão regional, mas como um sinal de uma agressão multipolar em gestação. A reputação dos Estados Unidos estava em jogo. Assim, 36 horas após o pedido de ajuda da Ucrânia, os Estados Unidos tomaram medidas significativas. Em vez de declarações bombásticas, os Estados Unidos começaram sua intervenção com o envio secreto de tropas. Aeronaves Stealth F-35 e F-22 começaram a transportar bombas ar-terra e equipamentos de guerra eletrônica para aeródromos na Alemanha e na Polônia. Já sobrevoando o campo de batalha, drones americanos em particular, os MQ-9 Reaper e aparelhos secretos de reconhecimento forneciam aos centros de comando dados sobre os alvos em tempo real. Aviões de transporte lançaram milhares de toneladas de suprimentos materiais e técnicos veículos de combate de infantaria, Bradley, sistemas de mísseis, HIMARS e tanques M1A2 Abrams. A reação pode ser observada no céu da Ucrânia até 8 de julho. Para detectar e destruir os sistemas de radar chineses antes que eles pudessem responder, caças americanos realizaram missões CEAD supressão de meios de defesa antiaérea inimiga precisas. Dezenas de mísseis AGM-88 HARM destruíram unidades de defesa antiaérea chinesas perto da linha de frente em questão de horas. Depois de limpar o céu, os MQ-9 Reapers começaram a perseguir os sistemas de mísseis chineses PHL-191, que anteriormente destruíram cidades na Ucrânia. Os ciclos da artilharia chinesa foram interrompidos, e o bombardeio intenso que lhes permitia avançar foi interrompido quando mísseis Hellfire atingiram os locais onde estavam instalados os lançadores. Ao mesmo tempo, as tropas ucranianas e os tanques americanos começaram a ocupar suas posições. O equilíbrio no terreno mudou rapidamente com o aparecimento dos tanques PIM-1A2 USCP V3 Abrams, equipados com blindagem de urânio empobrecido, sistema de orientação em rede e equipamento de visão térmica aprimorado. Destruindo as colunas blindadas chinesas a longa distância, os tanques atingiram alvos em movimento, através da fumaça e da escuridão, permanecendo invisíveis. Poucos dias antes, seu avanço parecia imparável, mas as forças terrestres americanas coordenaram suas ações com as tripulações dos mísseis Javelin para impedir isso. O resultado foi uma demonstração sem precedentes da integração das operações de combate no campo de batalha moderno. A cobertura aérea contínua foi fornecida por caças americanos que transmitiam instantaneamente as coordenadas dos alvos e imagens de termovisão para as forças terrestres. Drones sobrevoavam a retaguarda do inimigo, identificando postos de comando e comboios com cargas. Através da supressão de sinais de rádio e da transmissão de dados GPS falsos para sistemas automatizados, a Cibercomando interrompeu as comunicações das tropas chinesas em todo o teatro de operações. Nas 24 horas após a entrada das tropas americanas, a situação mudou drasticamente. As unidades de vanguarda chinesas em veículos blindados começaram a perder terreno. Os comboios foram emboscados. As unidades de artilharia foram gradualmente destruídas à medida que saíam das zonas protegidas de fogo. O mundo acompanhou atentamente o desenvolvimento da situação diplomática. Os países que mantinham laços estreitos com a China ou que se mantinham neutros começaram a mudar de opinião. A rapidez e a precisão da reação dos EUA mostraram claramente que o país era capaz de organizar e derrotar em poucos dias até mesmo adversários à sua altura, além de manter sua influência em todo o mundo. O que deveria ter sido uma intervenção decisiva acabou se tornando um erro estratégico para Pequim. Apenas 96 horas depois de estarem tão confiantes, seus soldados recuavam sob o olhar de drones e ataques aéreos contínuos. Segundo observadores em terra, imagens de satélite tiradas em 10 de julho confirmaram a retirada do corpo expedicionário chinês. As estradas rurais estavam cheias de tanques queimados. A rota de retirada estava repleta de depósitos de suprimentos e carros abandonados.
As tropas ucranianas recentemente reforçadas avançavam lentamente para o leste, reconquistando o que parecia ser um território perdido, agitando bandeiras em sinal de gratidão aos militares que os salvaram. No momento mais sombrio, colunas de civis começaram a retornar na direção oposta. No entanto, consequências mais profundas começaram a surgir fora do campo de batalha. Reuniões de emergência foram convocadas no Politburo chinês para avaliar os danos. Milhares de soldados de elite foram mortos ou feridos. Equipamentos no valor de bilhões de dólares foram perdidos. E o mais importante, a sensação de impunidade da China foi destruída. Surgiram perguntas: será que a inteligência deles avaliou mal a determinação dos MUA? As disputas políticas internas no Ocidente foram interpretadas como um sinal de fraqueza. A Rússia também ficou abalada. O que deveria ter sido o golpe final para pôr fim ao conflito acabou em catástrofe. Em vez de progressos, Moscou tinha agora de lidar com uma Ucrânia mais forte e com um apoio mais firme do Ocidente. Putin passava a ver a parceria com a China não como uma força capaz de reforçar a sua posição, mas como um fardo que iria arrastar ainda mais os EUOSA para a guerra. O tom em Washington era moderado, mas firme. Em seu discurso, o presidente confirmou que as ações dos Estados Unidos são defensivas limitadas e visam restaurar o status quo e não intensificar o conflito. No entanto, ele deixou claro que qualquer agressão adicional seria respondida com o uso de força esmagadora. Mas em conversas privadas, os estrategistas reconheceram que a situação havia mudado. Um precedente havia sido criado. Quando os Estados Unidos foram colocados diante de uma escolha, eles cruzaram decididamente a linha que eles mesmos traçaram. Na frente ucraniana, a situação se estabilizou temporariamente. O rio Dnieper voltou a ser um ponto de defesa. Pontes e cidades foram reforçadas por engenheiros militares. A logística da OTAN funcionou com uma rapidez sem precedentes, garantindo que a Ucrânia não fosse apanhada de surpresa. O fim da ameaça imediata, mas não o fim do conflito, foi um alívio temporário para o povo ucraniano. A lição mais ampla desse episódio repercutiu mesmo fora da Europa Oriental. Políticos em capitais de Pyongyang a Teherã prestaram atenção. A era da contenção indefinida foi substituída por algo mais definido. Os Estados Unidos continuavam a ter a capacidade e a vontade de agir com determinação em caso de violação das normas fundamentais, apesar dos conflitos internos e dos desafios externos. Não apenas com palavras, mas também com força precisa e poderosa. As consequências deste conflito são ainda incertas, uma vez que a China está a reorientar-se e a Ucrânia está a recuperar. Será que desta vez o equilíbrio será restaurado e a contenção reforçada? Ou será que isto obrigará os concorrentes a escalar através de canais alternativos tais como pressão econômica, cyberguerra ou guerras por procuração no estrangeiro? O tempo dirá. No entanto, neste momento, a poeira do nordeste da Ucrânia traz uma mensagem clara sobre o que acontece quando se subestima a importância de uma decisão e se questiona o poder. Esta situação suscitou debates nos círculos estratégicos globais. À medida que os acontecimentos se desenrolam, será necessário realizar uma investigação mais aprofundada para compreender as consequências a longo prazo.